Olá, irmãos, tudo bem com você? Canal Sexto Dia, mais uma vez aqui, trazendo uma palavra sobre escatologia, sobre profecias. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas expressões que tem ali no livro do Apocalipse. Na verdade eu vou falar só de uma expressão. Só que você vai observar, e aí você vai ver que essa expressão que está sendo falada ali no livro do Apocalipse é uma expressão que vai trazer uma grande revelação para a gente poder compreender o livro do Apocalipse. Quando você olha para o livro do Apocalipse, que é uma compilação de profecias, né, você vai entender ali muitos mistérios que tem nas Escrituras. Quando você abre a carta, você vai ver a dedicação daquela carta. E aí quando você olha para a dedicação, você vai ver que ele está falando ali da fiel testemunha. Então a dedicação é da parte do Pai, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos, e da fiel testemunha de Jesus, a fiel testemunha. E por que Jesus está se apresentando ali como a fiel testemunha? Você olha que Jesus, ele sempre, nas cartas, no livro de João, por exemplo, você vai ver que ele vai dizer assim, que ele dava testemunho do Pai, dava testemunho das coisas que ele via. Então ele diz, eu dou testemunho daquilo que eu conheço, daquilo que eu vi. E aí você, voltando para o livro do Apocalipse, você vê que ele se apresenta como uma fiel testemunha, logo no versículo 3. E aí você olha ali, ele se apresentando como fiel testemunha, e você olha para aquela expressão e pensa que é simplesmente uma expressão que ele está falando de algo natural, é uma coisa simples, né? Ele é fiel testemunha e pronto. Mas ali ele está revelando um mistério quando ele fala sobre a fiel testemunha, que ele é a fiel testemunha. Você vai ver que essa expressão ela vai aparecer lá no livro, lá na carta para a igreja de Pérgamo. E aí ele vai dizer que a fiel testemunha dele, Antipas, foi morto ali naquele lugar. O lugar de Pérgamo é na Turquia. Então ele diz ali que a testemunha dele, Antipas, o meu fiel, foi morto onde Satanás habita. E aí você vai ver que ele se apresentou como fiel testemunha. Então a expressão ela tem relação com Antipas, que é um contexto histórico, mas espiritualmente a gente vai ver que vai se aplicar para a igreja. Então o Senhor mostrou essa carta às 7 igrejas, foram lugares históricos, mas que se tornaram lugares proféticos para os nossos dias. Então a profecia, falando sobre a fiel testemunha, como ele se apresenta e como ele mostra Antipas, são contextos históricos que se tornaram profecias para os nossos dias. Então a gente vai olhar para essa expressão, a fiel testemunha, de novo, quando ela vai aparecer ali para a 7ª igreja. Então na 7ª igreja ele vai falar para ela que ele é a fiel testemunha, se apresentando como a fiel testemunha. Então ele diz, eu sou a fiel testemunha, e se apresenta para essa igreja como a fiel testemunha. Aí você olha lá para o livro do Apocalipse capítulo 1, você olha para a igreja de Pérgamo, que ele diz, onde meu fiel foi morto, e onde o fiel dele foi morto, onde Satanás habita. E onde é que ele está falando? Qual é a referência para esse local? Ele está falando da Turquia. Então você vê que foram uma linguagem histórica, uma linguagem espiritual que ele usou para os nossos dias, para os dias de hoje, e é como a gente tem que observar as Escrituras. Depois você vai ver que essa expressão, a fiel testemunha, ela vai aparecer lá em Apocalipse 19, quando ele fala sobre o cavaleiro, o fiel, ele que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua coxa. Então você vê que essa expressão apareceu ali de novo para Jesus Cristo, falando que ele é o fiel, que ele é a fiel testemunha, e ele se apresenta assim, né? Aquele que dá testemunha. E aí, até aí, a gente olha para isso aí, o que tem de demais, né, nisso aí? Ele é fiel testemunha, eu sei que ele é fiel testemunha. Quando você olhar
para o texto de Apocalipse capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas, você vai ver que Apocalipse capítulo 11, ele vai usar uma figura espiritual também. Então Apocalipse capítulo 11, ele vai dizer as duas testemunhas deles foram mortas e seus corpos ficaram na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha como ele falou para a gente, ó, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi morto. E onde foi que Jesus Cristo foi morto? A fiel testemunha, que foi morto onde Satanás habita, ligando com um texto que fala sobre a igreja de Pérgamo, Antipas. Aí ele fala lá, o corpo das duas testemunhas estão por 3 dias e meio na praça da grande cidade, que espiritualmente, olha o texto, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi morto. A gente sabe que Jesus Cristo ele foi morto em Jerusalém. Então você vai ver que a expressão fiel testemunha, ela vai trazendo uma revelação para a gente entender. Quando você olhar para o texto de Gálatas, capítulo 4, você vai ver que Paulo ele vai dizer assim, irmãos, ele falando sobre as duas alianças, ele vai dizer que aquelas duas alianças, na verdade, estão representando duas mulheres, que é Agar e Sara. Agar, você lembra que Agar é uma egípcia? Então Agar ela está sendo representada como a primeira aliança. Mas Agar, Paulo está dizendo que ela está representando que espiritualmente, ele fala isso lá. Você vai ver, na verdade, são alegorias e Agar, alegoricamente, espiritualmente, ele está querendo dizer. Ela representa Jerusalém, que está em escravidão com os seus filhos. Então Paulo está mostrando ali o lugar onde o seu Senhor foi morto, onde as duas testemunhas estão sendo mortas. E ele está falando ali que ali é o Egito. Agar foi alegoria para Egito. E Sara está sendo alegoria para quem? Ele vai dizer a alegoria da Nova Jerusalém, aquela que desce do céu. Então a Sara ela não está representando a Jerusalém aqui de baixo, mas a Jerusalém lá do alto. E Agar está representando a primeira aliança e Sara a segunda. Espiritualmente você olha para essas coisas. Então o apóstolo Paulo mostra esses textos para a gente entender essas coisas. Então você vê que o texto da fiel testemunha, ele traz uma grande revelação para nós compreendermos coisas espirituais. Então você vê que todos aqueles contextos que falam sobre a igreja de Pérgamo, você vê que ali foram coisas espirituais. Então coisas espirituais, contextos históricos, que são coisas espirituais para a gente entender hoje, nos nossos dias, e ver de que aquelas cartas queriam se referir nos nossos dias e nos dias que vão vir da última semana do livro do Apocalipse. Então você vê que a igreja de Laodiceia, a qual o Senhor ele está se apresentando ali para ela como uma fiel testemunha, ela é aquele lugar que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde a fiel testemunha foi morta. E aí ele liga isso aí com a igreja de Antipas, onde Satanás habita. E aí você vai olhar para um estudo que eu fiz aqui no canal sobre Laodiceia. E você vai entender que nesse estudo, Laodiceia, na verdade, se refere a Jerusalém. E aí você ligando esse estudo com essa explicação que eu estou dando aqui sobre essa expressão, a fiel testemunha, você vai perceber que esse estudo vai ficar muito rico, vai ficar muito bonito e você vai perceber coisas espirituais muito profundas na palavra de Deus. Então era essa mensagem que eu queria trazer para você sobre a expressão o fiel, a fiel testemunha, que traz essa revelação, né, das duas testemunhas, ligando com o texto de Gálatas. E aí você vê que esse lugar, ele tem um lugar direcionado. Então assiste esse estudo que eu fiz sobre a igreja de Laodiceia, que você vai entender melhor o que eu estou falando aqui nesse vídeo, sobre essa expressão que é usada, a fiel testemunha. Então até o próximo vídeo, em nome de Jesus.
que eu vou trazer aí para vocês muita coisa bonita sobre o profeta Joel.